Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como cooperador. Até aqui, se você desejar manter a palavra de Deus aberta, por gentileza, faça isso e pode assentar no seu lugar. Meus irmãos, nós poderíamos tratar a mensagem de hoje com um tema falando sobre a missão e o comissionamento da igreja, ou o comissionamento da igreja ao mundo. Poderíamos também abordar com enfoque do ministério para os gentios e a expansão da igreja. E poderíamos também focar no ministério de Paulo. Atos 13 é um capítulo que fala do início da obra missionária, a expansão da igreja. A igreja primitiva estava crescendo, estava se espalhando, os crentes iam por todos os lados. Obviamente que isso se deu. Quem está acompanhando as mensagens aqui do púlpito da igreja, isso se deu por um contexto de perseguição. Você se lembra bem o que aconteceu? Em Atos 5, os diáconos, já há um problema. Atos 6, os diáconos são constituídos. Atos 7 e 8, a morte de Estevão. E depois da morte de Estevão, grande perseguição se levantou contra a igreja. Filipe vai para Samaria, há alegria na cidade. Atos 9, Paulo se converte, Saulo de Tarso, grande homem, se converte ao Senhor. Atos 10, o evangelho na casa de Cornélio, os crentes estão espalhados, e nós já falamos Atos 11, Atos 12, na semana anterior, retrasada, falamos sobre Atos 12, e hoje nós vamos falar sobre esse texto de Atos 13, que retrata a primeira viagem missionária, que retrata dois homens de Deus que foram chamados para uma missão ímpar, sem igual, que retrata a ação do Espírito Santo, guiando os seus servos para fazer a obra, retrata como Deus cuida da sua igreja, enviando o seu Espírito para dirigir, para ensinar, para guiar a vida dos seus servos. O contexto de perseguição gerou ação. Depois da morte de Tiago, da conversão de Saulo, da prisão de Pedro, esses eventos marcantes ocasionaram o que nós vamos pensar ou conversar hoje, porque a igreja tem que cumprir a grande comissão. Pregar o evangelho não é uma opção, é uma obrigação. Pregar o evangelho não exige chamado específico, é ordem. Ser do ministério, exercer uma função na igreja, nós falaremos isso sob o enfoque do chamado, mas pregar o evangelho é um dever de cada crente. E a igreja nesse tempo estava começando a alcançar o mundo com as boas novas. A missão para o mundo deve ser uma tarefa, uma obrigação para todos.
E o nosso Deus, segundo Warren Wiersbe, é um Deus que abre portas. O próprio Jesus, lá em Apocalipse, ele diz que tem as chaves, e que ele abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então, se existem coisas que são impossíveis, pregar num púlpito de uma igreja pentecostal nos dá tranquilidade, porque nós temos certeza de que o nosso Deus abre portas. Nós temos certeza, não é porque nos contaram, diaconisas, nós sabemos porque nós já vimos. O Deus que nós servimos é um Deus que abre portas. Quando a gente vê o contexto da igreja nos tempos de Jesus, a gente observa que Jesus pregava nas aldeias, Jesus pregava nos povoados, Jesus ia pelas estradas empoeiradas da Palestina, levando a sua mensagem, mas pouco mais de 10 anos depois que Jesus subiu ao céu, o evangelho ele começa a ocupar as cidades. Agora não são os vilarejos, não são as aldeias, os grandes centros urbanos, as cidades no modelo greco-romano estão sendo alcançadas. Os apóstolos estão chegando nos lugares mais distantes. O evangelho começa a atingir outras classes de pessoas. O evangelho que começou em Jerusalém, ele se espalha. Samaria, Damasco, Cesareia, Antioquia, e vai alcançar o mundo de então. E o livro de Atos, ele cita textualmente mais de 40 cidades diferentes, onde a igreja chegou, onde o evangelho chegou. Henry Martin, que é um missionário que serviu na Índia e na Pérsia, ele diz que o Espírito de Cristo é o espírito de missões, e quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionários nós devemos ser. Eu repito, o Espírito de Cristo é o espírito de missões, e quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionários nós devemos ser. Cada igreja tem na sua eclesiologia uma estrutura específica. A nossa igreja Assembleia de Deus, nós temos cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. São os cargos eclesiásticos, as funções que nós geralmente temos. Aqui em nossa igreja, temos cooperadores, temos voluntários, que a gente chama, diáconos, presbíteros, pastores e pastoras. É a estrutura da igreja. Eu conheço igrejas denominacionais, por exemplo, uma igreja calvinista tem presbíteros, uma igreja congregacional ou batista não tem presbíteros, tem diáconos e pastores. A eclesiologia, ela muda de acordo com a estrutura denominacional. É normal. Há uma igreja pentecostal co-irmã que temos aqui na cidade, que a estrutura dos obreiros é baseada na chamada de Davi. É o obreiro, é o diácono, é o ungido e é o pastor. Cada igreja tem a sua forma. Mas eu percebo que, ao longo do tempo, dentro da nossa estrutura de igreja, aí eu me refiro à igreja como um todo, é comum que a gente, às vezes, despreze algumas funções. Eu já encontrei diáconos que estavam infelizes porque eram diáconos e queriam ser presbíteros. Eu já encontrei presbíteros infelizes porque queriam ser pastores. Eu já encontrei pastores que queriam ser muito mais. Está em moda os títulos exuberantes, extravagantes: apóstolo, vice-deus, gerente do céu. Na verdade, essas coisas extravagantes estão por aí. Não sou contra você tratar alguém como nós tratávamos o nosso pastor Elial, carinhosamente como bispo. E ele ficava vermelho, coçava assim, né?
fazia assim. Um dia ele chegou no lavador para lavar o carro. Aí o rapaz do lavador falou: "Ó, pastor, o senhor não é pastor, mas não." Aí ele falou: "Que isso, meu filho? O sangue de Jesus tem poder?" "Não, é porque agora o senhor é bispo, né?" Aí ele: "Não, isso é igreja, isso aí, eu sou pastor e tal." Mas as pessoas às vezes têm essa dificuldade. E eu já encontrei muita coisa nessa caminhada. Aqui na nossa igreja nós temos missionárias. E missionárias na Assembleia de Deus. Agora as nossas missionárias já são credenciadas pela nossa convenção e nós reconhecemos como pastoras. Mas essa função existe na Assembleia de Deus. E ela começa, por exemplo, com o pastor Paulo Leivas Macalão, na igreja de Madureira, o ministério de Madureira, naquela década de 40, de 50, em que o ministério feminino não era muito reconhecido, e a irmã Zélia Macalão, ela era uma grande obreira, uma grande mulher de Deus, e ela foi consagrada a missionária. E a irmã Zélia nunca se sentiu inferiorizada por isso. Ela nunca achou que era pouco para ela. A irmã Zélia foi uma obreira exemplar, uma mulher de Deus, que serviu a Deus de acordo com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: o que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Veio à sua mão, faça. A irmã Zélia fez isso. E nessa coisa de que as pessoas ficam insatisfeitas com isso ou com aquilo, eu chego à conclusão, quando olho para Paulo e Barnabé em Atos 13, que título não importa. Título não faz ministério de ninguém. Título, carteira, não unge ninguém. O título, de fato, não tem muita importância. Os pioneiros da nossa igreja, os pastores do início dessa obra, Gunnar Wingren, Daniel Berg, Samuel Nistrom e vários outros que serviram a nossa igreja no início, eles nem se chamavam de pastores, eles se chamavam de irmãos. Irmão Gunnar, irmão Daniel, irmão fulano. Eles tinham esse cuidado. E eu conheci, para encerrar essa parte, para mostrar que título não importa. Aliás, Deus anda fazendo cada coisa com gente que não tem carteira, que não tem título, que às vezes nem sabe falar direito. Deus anda fazendo muita coisa boa, independentemente dessas coisas. E eu conheço um grande homem de Deus desse país, ele já é um senhor idoso, líder de uma denominação neopentecostal. Enquanto nas demais denominações neopentecostais, todo mundo usa e abusa dos títulos extravagantes, aquele senhor que eu conheço, já abracei, já conversei, ele diz: não, pastor, eu sou só um missionário. Um exemplo de alguém que lidera uma denominação com milhões de pessoas, que lidera uma grande igreja nesse país. E ele já é um senhorzinho com mais de 70 anos, e ele diz: eu sou apenas um missionário. E o que eu quero dizer com isso? O Espírito de Cristo é o Espírito de missões. E quanto mais perto de Jesus a gente tiver, mais missionários nós devemos ser. Você pode não ter o título, não ter a carteira, mas Jesus conta com você na missão. Jesus conta com você na obra. Independente da carteira que tem, pode ser a mais extravagante do mundo, você é ou deveria ser um missionário a serviço de Jesus em qualquer lugar que você estiver. Está sentindo a presença de Jesus aqui? O chamado inclui a missão, e na exposição desse texto, que é um texto longo, do versículo 1 até o 3 que lemos, a gente fala sobre chamada específica, a gente fala de Deus escolhendo no meio de uma igreja que ora
e jejua, Deus escolhe homens para fazer a sua obra. Antioquia da Síria era a primeira igreja gentílica. Jerusalém era o centro, e logo a seguir o eixo muda para a diáspora, e a igreja em Antioquia da Síria foi a primeira a ser organizada depois da diáspora ou da dispersão do povo. E Deus escolheu agir naquela igreja. Deus escolheu estar lá, naquela primeira igreja gentílica após a perseguição. E se a gente observar o que aconteceu, o contexto era, a perseguição era para parar a igreja, a perseguição era para matar os crentes, a perseguição tinha alvo específico, delimitado e claro, era para acabar com aqueles que andavam no caminho do Senhor. Mas como quem persegue a igreja não está perseguindo apenas o povo, mas ao próprio Jesus, pois ele mesmo disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para você recalcitrar, para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem persegue a igreja está perseguindo o dono da igreja. Quem se levanta contra a igreja, ao Senhor está ofendendo. E quando isso aconteceu, a intenção era acabar com a igreja, mas a obra de Deus é assim: quanto mais bate, mais o bolo cresce. Quanto mais ataca, mais a fé avança. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja vai avançar, porque esta obra é de Deus e ninguém detém, porque é obra santa, ninguém pode deter. O plano era destruir a igreja, mas Deus a estava edificando. E por que a proteção de Deus chegou? A igreja de Antioquia poderia ser de qualquer forma. Não sei se tinha muitos, se tinha pouca gente, como era a estrutura, como é que começava o culto, não sei. Mas eu tenho certeza que era uma igreja viva. Tenho certeza que era uma igreja inflamada pelo Espírito Santo. Tenho certeza que aqueles crentes chegavam lá e não chegavam para o velório, chegavam para a festa. Tenho certeza que eles entravam para adorar, porque a Bíblia diz que eles oravam, jejuavam e que o Espírito Santo falava no meio daquela igreja. Eu fico imaginando como era esse culto, imaginando como era o compromisso dessa igreja com o Senhor. Um povo inflamado com o fogo do céu nunca poderá ser detido. Um povo inflamado com o fogo do céu nunca poderá ser impedido de avançar. Eu tenho encontrado gente desanimada: pastor, estou cansado, desanimado, é muita luta, é muito problema, aí para de ir para o culto. Se você estiver inflamado, ninguém pode te parar, nem o inferno, nem as potestades, nada. A frieza não vai te pegar, porque a chama do Espírito, quando ela está acesa, você não pode ser parado, você não poderá ser impedido de avançar. Talvez hoje o que nós precisemos, pastores, é acender um pouco mais a chama. Talvez o que nós precisemos agora é ficar mais perto da chama e sentir o calor do Espírito e deixar o fogo queimar em nosso coração. Não extingais o Espírito, diz a palavra de Deus. Se o Espírito está sendo extinguido em você, hoje é dia de renovar o óleo da lâmpada, hoje é dia de beber da fonte de novo, hoje é dia de cair aos pés do Senhor de novo, hoje é dia de aproximar do Senhor de novo, porque aquele que é o dono dessa obra, ele tem poder para avivar a sua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, se você quer avivamento, chega perto de Deus, porque um crente inflamado não pode ser parado. Crente inflamado não pode ser parado. E o texto diz que haviam profetas e doutores, a saber, aí fala os nomes. Esses doutores, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém e Saulo, eles não eram pessoas presunçosas, orgulhosas, cheios de soberba humana ou de sabedoria humana. Eram mestres
e eram gente regenerada e consagrada. Há uma diferença, porque a Bíblia chama-os de mestres, e você não vê nenhum desses homens arrogando para si a função que tinham. Analise comigo, eles estão orando, jejuando, buscando direção de Deus, e Deus escolhe Barnabé e Saulo, mas tinha Simeão, Lúcio e Manaém. E há um problema muito grande quando Deus chama alguém e não chamou o outro, e alguém se aborrece. Pergunto para você, que culpa você tem de Deus ter te chamado? Que culpa você tem de Deus ter te escolhido para fazer a obra dele? Você não se escolheu a si mesmo. Embora que a gente está vendo um tempo agora de pastores que estão autoproclamando, estão abrindo as igrejas nas ruas, e de fato nós não temos nada com isso. Eu estou só falando da forma como fazem isso. O ideal é que fizessem pela porta, da forma normal, mas alguns diaconisas põem o óleo, jogam o óleo para cima, passa debaixo e diz: já estou consagrado. Ou põe óleo na mão, eu me consagro. Bater numa testa desse tamanho aqui, né? Não dá nem para errar. Eu me consagro. Tem tanta gente fazendo isso, sabe por quê? É porque Deus chamou o outro. É porque Deus não chamou ele, não chamou aquela pessoa. Deus chamou o outro, e a gente não tem, às vezes, o estômago para ver que Deus chamou alguém. Eu olho para esses homens aqui, eu percebo gente séria, gente que não está arrogando para si aquilo que Deus não mandou fazer. Deus chamou Saulo, vamos impor a mão sobre ele, vamos abençoar para Saulo ir. Deus chamou Barnabé, não chamou Manaém, não chamou Simeão, não chamou o outro. Deus chamou alguém, e nós precisamos, meus irmãos crentes cheios do Espírito Santo, reconhecer que quando Deus chama alguém, Deus sabe o que está fazendo. Deus não erra. Deus chama a pessoa porque Ele tem um propósito para realizar. Então, se Deus te chamou, levanta e vai. Se Deus chamou outro, levanta a mão e abençoa, porque Deus sabe o que está fazendo. Tem gente que Deus vai enviar, tem gente que Deus vai segurar aqui, para ficar segurando a corda, fazendo a primeira igreja funcionar. Tem gente que vai voar, vai para longe, vai pregar, vai cumprir o ministério, mas tem gente que vai ficar aqui, joelho no chão, boca no pó, fazendo a obra, porque Deus conta com quem vai, mas conta com quem fica, porque Ele é Deus dessa obra, e Ele está com quem vai, Ele está com quem fica, porque é Ele que cuida. Deus não erra. Deus não erra. Há uma curiosidade aqui, pastores. Essas pessoas são diferentes no ministério. E aí, o ministério é algo que tem muita diversificação. Tem gente que canta muito bem. Eu de vez em quando me aventuro a cantar, mas eu sei muito bem, lá em casa tem espelho. Então assim, eu sei que não dá muito certo, mas às vezes eu me aventuro. Vejo aqui o pessoal cantando, que bênção isso. Já tem outro que se cantar espanta neném no escuro. O irmão falou: vou cantar. Canta não, irmão. Só dá glória a Deus. Só dá glória a Deus que está bom. Não se aventure. Ministério é algo que Deus, Ele dá a cada um de uma forma. Existem pessoas que, se forem pregar, vão falar assim: vai pregar uma mensagem. Aqui na nossa igreja é 1 hora de mensagem. E tem gente que, se der 1 hora, ele passa aperto. Na hora que der 20 minutos, meia hora, já abriu o bico, já está pedindo para sair. É dessa forma, porque cada um tem um dom, cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. Cada um Deus usa de uma forma. Tem um homem aqui chamado Manaém. Quem é Manaém? Manaém é um profeta, é um doutor. Manaém, meus irmãos, o texto diz, ele foi criado com o tetrarca Herodes.
Herodes Antipas, assassino, que mandou matar homem de Deus. Ele foi criado junto, e o texto dá a ideia de que eles eram irmãos de leite, foram criados juntos, mamaram na mesma mãe. Herodes era ruim, assassino, perigoso. Manaém era profeta, doutor da igreja, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ouvia a voz de Deus, era um homem à disposição de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: não importa a família que você foi criado, não importa o jeito que você foi criado, se alguém entrou pelo caminho tortuoso, você não vai errar a porta do céu, você vai com Jesus, porque Deus tem um plano para cada pessoa. Quem quiser desviar, desvia. Quem quiser andar com o diabo, anda. Você vai andar com Jesus, porque você foi chamado por Jesus para fazer a sua obra. Está sentindo a graça de Deus aqui neste lugar? Pode dar glória a Jesus, porque Ele está aqui conosco. Eita glória! Quando eu olho para esses homens, eu vejo homens diferentes, circunstâncias diferentes, mas tem uma coisa em comum: conhecem a voz do Espírito Santo. Conhece a voz do Espírito Santo. E aí eu quero te dizer, não importa se você canta muito ou canta pouco, prega muito ou prega pouco, se fala a paz do Senhor, se chama Jesus de Genésio, não tem problema. Se você é desses que conhece a voz do Espírito, hoje o Senhor diz: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Levanta a mão para o céu. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Esses homens está gostoso nessa noite. Que bom estar neste lugar. Ainda bem que eu não fiquei em casa, ainda bem que eu vim para adorar o Senhor, ainda bem que você também veio e está sentindo a presença de Deus, ainda bem que a preguiça não te tomou, que o cansaço não te tomou, que a acomodação do sofá, do controle, do YouTube não mordeu em você esse vírus, que você é daqueles que cultua de forma presencial, que culto online é para quem está com problema, ou quem está adoentado, quem está hospitalizado, quem está acamado, mas quem está vivo, diz assim: cheguei, Jesus, cheguei, já cheguei, estou na igreja, estou na área, pode falar comigo que eu estou aqui para ouvir. Levanta a mão para o céu e dá glória a Jesus. Sim, nós viemos para adorá-lo. Glória ao nome de Jesus. E tem uma coisa comum a quem anda na presença de Deus: é necessário conhecer a voz do Senhor, é necessário saber quem é Ele, é necessário saber quando Ele fala. E olha, o próprio Jesus já disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e delas eu sou conhecido. Sim, quem é de Jesus sabe quem é Ele. Oh, glória ao nome de Jesus. O Espírito disse: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Deus escolhe uns e outros ficam. Deus é Deus de quem vai e é Deus de quem fica. Você não precisa desejar o ministério do outro. A cada um Deus dá um dom. Eu encontrei uma irmã que me disse assim: pastor, mas eu não tenho nem um donzinho assim, nem um tiquinho de dom, nada. Tem sim, cada um tem um dom. Você não tem o dom do outro, você não tem o chamado da outra irmã, mas a cada um Deus dá um dom. E dons são presentes de Deus, imerecidos, que Deus nos concede por favor, pela sua graça. Eu tenho certeza que tem gente que não conseguiria pregar uma mensagem, mas que se precisar de uma oração, aquela irmã que não prega a mensagem sabe orar, tem um abraço de uma mãe, de uma avó junto e sabe acolher, sabe cuidar. Se precisar de estar ali, ela está ali firme. E tem muitas batalhas que eu próprio tenho enfrentado e que eu próprio sei que acontece na igreja, e essas batalhas são vencidas, não é porque nós somos muito bons, não é porque eu sou o pastor da igreja. Isso acontece, essas guerras são vencidas por causa de joelhos que estão dobrados, por causa de gente
que não tem o dom da oratória, da palavra, que não sabe fazer alguma coisa na área teológica, mas sabe falar com o dono da igreja, sabe bater na porta do céu, sabe clamar pela presença de Deus, sabe muito bem o que fazer. Eu nesta semana mandei um texto para a Bia, para ela preparar a respeito das nossas irmãs. Eu não sei de cabeça, é um texto grande, mas um reverendo, ele é da igreja anglicana lá de Recife, o reverendo Marcondes, e ele escreve o seguinte, olha, ele põe uma foto das irmãs do círculo de oração, ele foi criado na Assembleia de Deus, e ele diz que aquelas irmãs orando, elas são um perigo. E ele diz assim, olha, elas não sabem o que é calvinismo, elas não sabem o que é arminianismo, elas não sabem o que é a teologia tal, mas elas sabem orar. Os teólogos vão para a academia e vão levantar de lá e vão dizer que elas são retrógradas, atrasadas, que elas perderam o tempo delas, mas elas não estão nem aí. Elas vão continuar orando para que outros teólogos se levantem, para que outros missionários se levantem. Elas não sabem o que é calvinismo, arminianismo ou termos teológicos, mas elas sabem quem é Jesus, e por causa delas a gente vai vencendo. Por causa de quem ora, a igreja vai avançando. Eu não estou dizendo que só as irmãs têm que orar, você também tem que orar. Eu sou do círculo de oração, porque eu não me conformava com pastores que diziam, elas são as colunas da igreja, e eles ficavam em casa dormindo. Se elas são as colunas, eu também sou, porque eu não vou perder para elas. Eu venho para orar, eu preciso orar, e eu te aconselho, vem orar também, porque a igreja precisa de mais colunas, de homens e mulheres de oração. Está sentindo a presença de Jesus? Queremos ver coisas incomuns, mas queremos viver as coisas de forma comum. O Espírito disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Eu não sei como é que foi a reunião da igreja. Eles estavam em pé, estavam ajoelhados, eles estavam gritando. Deus usou um profeta no meio da igreja. Foi uma voz do céu que trovejou, dizendo, separe Barnabé a Saulo. Deus pode fazer isso. Deus usou alguém em línguas e alguém interpretou. Eu não sei como foi, mas eu sei que o Espírito falou. Não sei como é a forma que o Espírito fala com você, mas tem uma coisa que nós temos que concordar: se Ele falar, você tem que conhecer a voz dEle. Se Ele falar, você não pode deixar de conhecer a voz do Senhor. O hino velho da harpa cristã diz assim: o profeta a Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. E ele diz: fala Deus, toca-me com brasa do altar, fala Deus, sim, alegre, atenda ao teu mandar. Se Deus nesta noite falar com você, você precisa ouvir a sua voz. Eu não sei como é que o Espírito falou, mas a igreja, ela erra quando não consegue discernir a voz do Senhor. Concluindo esse ponto, a oração e o jejum são fundamentais. Qual foi a última oração que você fez? Eu não estou falando dessa oração que a gente faz no início do culto, dessa oração que a gente levanta a mão aqui. Eu estou falando da oração você e Deus. Qual foi a última vez que Deus te viu ajoelhado nos pés dele? Qual foi a última vez que você jejuou e apresentou ao Senhor esta disciplina espiritual? Para ouvir o Espírito é necessário ter consciência da chamada, porque a chamada não pode ser fabricada por homem. Os seminários não formam pastores nem ministros, eles formam teólogos, mas a chamada, a forja, quem faz é Jesus. É Ele que forja os seus obreiros, é Ele que nos faz passar pelo fogo e nos levanta como homens e mulheres de valor. Como o Espírito falou, não sei, mas a igreja ouviu a voz do Espírito. Chegamos no segundo ponto. O segundo ponto, a partir do versículo 4. Pode ler na sua Bíblia.
Enviados pelo Espírito, desceram a Seleuce, e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Depois vão até Pafos, e acharam um judeu mágico, um falso profeta chamado Bar Jesus. E nessa ilha, depois eles vão para Chipre, e eles estão ali, diante de um desafio. Fazer a obra de Deus faz com que nós enfrentemos oposição e dissimulação. A gente não escolhe o que a gente vai enfrentar. Tem hora que você vai pregar ou vai orar, e alguma coisa do inferno pode se levantar. Eu já contei aqui na igreja. Eu e o nosso saudoso pastor um dia fomos chamados. A igreja estava lá embaixo ainda, para visitar uma família, depois da escola bíblica. E nós fomos. Família distinta, uma senhora professora, já de idade. E disseram para nós que ela estava com problema no nervo ciático. E ela não se levantava. Estava na cama há alguns dias. Nós chegamos, cumprimentamos a família. E quando fomos lá orar, ela não podia, a família pediu que a gente entrasse lá no quarto para orar por ela. Quando chegamos lá, ela recebeu muito bem. Estava na cama, mas estava maquiada, estava bem vestida. Começamos a orar. O bispo começou a orar. Nós começamos a orar. Pensa num demônio bravo. Pensa num negócio difícil. Que urrava, gritava, contorcia, a ponto de jogar a senhora no chão. E ela, que não levantava nem andava, se contorcia igual uma serpente. Pensa num negócio bravo. E nessa hora, a gente percebe que para fazer a obra de Deus, nós não sabemos a que horas o inimigo vai se levantar. Mas nós temos uma certeza: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No meu nome, ele não sai não, mas no nome de Jesus, ele tem que sair. Meus irmãos, e o bispo, em nome de Jesus, nós oramos, e aquela manifestação difícil, e aquela mulher que não se levantava, e de repente, obviamente deu trabalho, impõe as mãos, e ora, repreende, e o inimigo começa a falar coisas, jogar coisa para fora, fecha a boca, tu é um mentiroso, sai em nome de Jesus. Daqui a pouco a mulher acorda, onde eu estou? Jesus entrou, Jesus libertou, e a mulher que não andava, levantou sozinha do chão, sentou na cama. Não era nervo ciático, era o cão que estava agindo. Mas quando a gente enfrenta oposição, a gente vai, não é no nosso nome, não é no seu nome, não é no nome de ninguém, é no nome do Senhor dos Exércitos. A gente vai no nome dEle, e Ele é quem faz a obra. Deus opera com as missões para alcançar o mundo. Eles são enviados pelo Espírito, anunciam a palavra, chegam em Pafos, em Chipre, encontram um mágico fazendo oposição à palavra. Era um bruxo que se opunha à palavra de Deus. Ao chegar em Chipre, Chipre era a casa de Barnabé, o lugar onde ele tinha nascido. Eles estavam pregando em terreno conhecido. Mas o inimigo, que não dorme, preparou a oposição. Quando chegaram em Pafos, Pafos era, segundo a mitologia, o lugar onde a deusa grega Vênus havia nascido. E lá nesse lugar, o culto era imoral, indecente, licencioso, era prostituição ritual. Só para você ter uma ideia, Vênus é associada à prática sexual deturpada. E nesse lugar exatamente, Deus mandou os 2 missionários, porque onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Aonde o inimigo está campeando e dominando, é aí que Jesus precisa entrar para mudar a história. Não foi assim com você, a sua vida, a sua história, as suas coisas. Nessa semana nós estávamos no GV, eu tenho ido em alguns GVs, meus irmãos, quantas histórias de coisa que Deus anda fazendo, gente que estava longe, que tinha problema, que hoje nem estaria viva mais, mas Jesus entrou e mudou a história, quando Deus mandou Paulo e Barnabé, lá na ilha de Pátimos, na ilha de Pafos, ele queria mudar a história daquela gente. Quando chegaram em Chipre, Bar Jesus ou Elimas o mágico quis resistir, mas contra o poder do evangelho não tem magia, não tem encantamento, não tem feitiço, não tem nada. Quando Jesus chega, a vitória chega. Hoje as cadeias estão sendo quebradas aqui na igreja, aí na sua casa, pelas redes sociais. Seja tocado, seja liberto, seja tocado, seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Elimas se opõe, e a oposição dele aconteceu por um motivo financeiro. Ele era bruxo, mas não era bobo, ganhava dinheiro com a bruxaria dele e não queria perder a boca. O governador Sérgio Paulo era um homem ilustre, um homem inteligente, e Elimas o mágico dominava o governador com as artes mágicas para ganhar dinheiro dele, em troca de benesse financeira. Mas quando Paulo e Barnabé chegam e começam a pregar, o governador foi tocado pelo Espírito Santo, e ele começou a entender a palavra do evangelho, e começou, diaconisas, a querer ouvir mais de Jesus. E percebendo que aquele peixe grande estava escapando da sua rede, Elimas resolveu confrontar os apóstolos, resolveu questioná-los, xingá-los, se opor. E aí eu abro um parêntese, que você servindo a Jesus, muitas vezes a oposição vai se levantar, vão vir contra você, vão xingar, a família vai te desrespeitar, tem gente que vai te ignorar, vai deixar de ser seu amigo. Eu aconselhava novos convertidos essa semana, dizendo que tem gente que vai virar a cara para você só porque você aceitou Jesus. Mas eu tenho uma notícia para te dar: você ganhou o melhor amigo do mundo, que é Jesus de Nazaré. Ele está com você. Elimas se levantou, mas Paulo conhecia Jesus. Elimas se levantou, mas Barnabé conhecia Jesus, e eles resolveram enfrentar aquele problema, porque Elimas é bruxo, mas não é dois, ele está nas trevas, mas a luz está com os discípulos, e eles resolveram: nós vamos enfrentar. E aí eu me lembro do que Tiago diz: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se ele se levantar, se levanta também. Se ele gritar, grita junto. Se ele fizer cara feia, encara, porque o Senhor dos exércitos está com você. Sérgio Paulo é um exemplo de alguém que fica envolvido com artes mágicas, mesmo estando perto das coisas de Deus, se envolve com o ocultismo, se envolve com os mistérios, se envolve com práticas esotéricas, pagam por isso. Isso é uma afronta a Deus. Tenho visto gente pagando a peso de ouro para que coisas sejam feitas, até mesmo maldade contra pessoas. Milhares de pessoas estão assim, à sombra das trevas. Milhares de pessoas estão brincando com as coisas do inimigo, sem saber do perigo que correm. Milhares de pessoas estão presas nos grilhões do inferno, sem saber o perigo que correm. Mas hoje há uma palavra de Deus para você. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Foi para isso, foi para desfazer, para desfazer, para desfazer, para desfazer
desfazer as obras do diabo. Ele está derrotado pelo poder do nome de Jesus. As artes ocultas e mágicas desviam os homens da fé. O Espírito Santo convence, conduz e direciona. Depois desse embate, quando Paulo e Silas encaram o mágico Bar Jesus, Elimas o mágico, depois desse embate, Paulo, quando enfrenta o mágico, ele diz: olha, você vai ficar cego agora. Que autoridade? Está se levantando contra o Senhor e vai acontecer isso, vai ficar cego e tal. E na mesma hora o moço ficou cego. O governador, vendo isso, falou assim: o Jesus de Paulo é maior do que todas as coisas. O Jesus de Paulo é forte. Esse Jesus não está brincando, não. Esse Jesus está fazendo coisa que ninguém faz. Ele não mudou, disse a irmã Sandra, ele continua o mesmo. E aí, meus irmãos, o governador se converte. Depois de passada essa questão, o ministério também tem outro problema. Lembra que saiu Paulo, Barnabé e João Marcos? Quando chega numa determinada localidade, João Marcos, que estava junto, tem aquela pessoa que diz: não, pastor, estamos juntos. Conta comigo. Primeiro ventinho que der, cadê você? Igual o Raul Gil, né? Pega o seu banquinho e sai de mansinho. João Marcos resolveu ir embora. Tem gente que vai com você até determinado ponto. Tem gente que jura lealdade e diz: eu vou com você, conta comigo. Mas daqui a pouco ele dá uma desculpa, ele vai embora. Na obra de Deus tem gente que diz: eu vou carregar a cruz, eu vou até o final. E daqui a pouco para também e não continua. A pergunta é: você é daqueles que enfrenta ou que para? Você é daqueles que vai ou que fica? Você é daqueles que vai dizer assim: Senhor, eu vou contigo até o final? Ou é daqueles que está dizendo: Senhor, não estou aguentando mais, eu vou parar, coitadinho de mim, tadinha de mim, tadinho de mim. Olha só, não dá tempo para mimimi, não dá tempo para fazer muxoxo, não dá tempo para ficar com autocomiseração. Está na hora de dizer: Senhor, conta comigo, eu estou chorando, mas eu vou, eu estou sofrendo, mas eu vou, eu não consigo andar, eu vou arrastando, mas eu vou, conta comigo, porque tem gente que vai até um ponto e não vai até o final. Mas hoje Deus está levantando um exército de gente que diz: eu vou, eu não fico, eu faço, vamos até o final. João Marcos desertou. Talvez não era o tempo, não era o momento. Isso quer dizer que João Marcos era ruim? Não, era crente. Esse João Marcos aqui é quem escreveu o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Esse João Marcos aqui não era a pessoa para acompanhar naquele momento, ele ia parar, mas ele era crente. Lá na frente ele vai ser útil de novo. Isso também quer dizer que tem gente que Deus não vai usar agora, tem gente que Deus vai tirar agora, e que depois ele volta e vai te ajudar. Tem momento que Deus próprio pode te tirar de cena e você tem que sair. Há situações em que as pessoas não vão até o final, mas e você? Ele seria útil em outro momento. Já estamos caminhando para o final. Quando chegamos no ponto 4, Paulo já está cumprindo esse ministério. Ele vai até Antioquia da Pisídia, e ele sofre oposição dos judeus. Ele começa em Antioquia da Síria, vai a Pafos, vai a Chipre, depois ele vai a Antioquia da Pisídia, e você vai observar que existiam algumas cidades com o nome de Antioquia naquele tempo, em homenagem a Antíoco Epifânio, sucessor de Alexandre Magno, um dos seus generais, que havia dividido o reino da Macedônia. Antíoco foi uma pessoa de muita influência, um homem mau, porém influente, e haviam algumas cidades que tinham o seu nome, e é nessa cidade que Paulo prega o seu primeiro sermão.
O grande homem de Deus que nós conhecemos como apóstolo Paulo. É aqui em Antioquia da Psídia que ele prega a sua primeira mensagem registrada na palavra de Deus. Qual era o assunto de Paulo? Cristo. Se você observar, ele começa falando da lei, dos profetas, e ele chega em Cristo. Falar de Cristo gera oposição. Comece a falar de Jesus e você vai perceber gente torcendo a cara. Começa a falar de Jesus para algumas pessoas, ou no seio da família, ou no trabalho, ou na rua, ou nas amizades, e você vai perceber que vai ter gente que vai fazer cara que não gostou. Falar de Cristo gera reação, mas a nossa pregação, a nossa mensagem tem que ser sobre Ele, custe o que custar. O nosso assunto tem um nome, é Jesus. Isso quer dizer que em qualquer lugar que você estiver, que seja no ambiente real ou no ambiente virtual, que seja em qualquer instância, que seja na vizinhança, no trabalho, onde for, porque está cheio de gente que é crente na igreja e não é crente na rua. Os testemunhos não batem, fala que é de Cristo, mas a boca está suja, está cheio de veneno. Hoje Jesus, o cavaleiro do céu, desceu com o sabão do lavandeiro para limpar a boca suja, transformar o que você fala e faz. É Ele que pode mudar a sua vida. Sim, a nossa vida privada deve bater com a vida pública. O que nós falamos tem que bater com aquilo que a gente faz, porque está na hora de parar de usar a rede social para desabafo, para falar em propriedades, para falar o que não pode. Se a sua vida é de Jesus, o Facebook, o Instagram, todas as suas redes também tem que ser de Jesus. E se a rede está suja, está na hora de parar o barco e lavar a rede, consertar a rede, para que ela seja uma bênção. Se você não tem condição de dar glória a Deus nessa hora, tem alguma coisa errada. Lave as redes. O assunto de Paulo é Cristo. Qual é o seu assunto? Você fala de quem? As pessoas podem dizer ali, tem um homem de Deus. Quando olham para as nossas postagens, para a roupa mínima que às vezes alguns põem, as pessoas conseguem dizer que é uma mulher de Deus, que é um homem de Deus. O corpo das mulheres é para o marido, não é para a rede social. Tem para os homens também, seu corpo também não é para a rede social. Homem casado não curte nada de mulher dos outros. É feio. É feio. Da mesma forma, mulheres não fazem isso. Dá glória a Deus e finge que não é com você. Olha para frente e fala assim, glória a Deus. Fala a Deus. Está na hora de nós mudarmos. O nosso assunto é Jesus Cristo. Quem olhar para mim tem que ver Jesus. Esse é o meu desafio. Não estou falando de você, isso serve para mim. Eu não sou médico, estou dando remédio para você, dizendo que eu estou bom. Não, eu preciso de Jesus. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, eu preciso de Jesus. Quando a morte entrar no seu próprio lar, tu precisas de Jesus. E o cantor, o poeta da harpa diz assim, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas, nós precisamos de Jesus. Tudo deve ser Jesus. Paulo discorre pelas Escrituras, mas aponta para Cristo. Uma igreja verdadeira aponta para Cristo. Nossa vida privada, particular ou pública, tem que apontar para Cristo. E tenha cuidado com o que você fala, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não, eu sou de Cristo, mas comenta coisas impróprias. Eu sou de Cristo, mas fala o que não deve. Cuidado.
Jesus hoje quer ser o centro da sua vida. Jesus quer ser o centro da sua história. Sua casa pode ser diferente se Jesus ocupar o espaço que Ele precisa ocupar. Sua família será diferente se Jesus entrar na história dela. Sua casa será transformada. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Jesus pode mudar a sua vida. O assunto tem que ser Jesus. Chega em casa hoje e posta um versículo bíblico. Amanhã fala de Jesus na rede social. Se vai usar a rede, lave a rede, use a rede para a glória de Cristo, porque pode ser que com essa rede você chame peixes para Cristo e pesque pessoas para o reino dos céus. Falar de Cristo muda as pessoas, salva, mas pode também irritar a outras pessoas. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. No final, o que aconteceu? Paulo prega, os judeus se irritam, expulsam-no, os inimigos se irritam, mas sabe de uma coisa? Ele não parou de pregar porque a oposição se levantou. Se a oposição se levanta, sacode a poeira, bate o pé e vai para a próxima. Não querem ouvir aqui, prega para o outro. A porta fechou aqui, bate na outra porta. O crente não para, porque o crente que está inflamado pelo Espírito não pode ser apagado. Se você está cheio do Espírito de Deus, você vai em frente. Os gentios se alegraram, receberam o Evangelho. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E aí nós concluímos: você se comprometeria a esse tempo? Se comprometeria a esse ponto? Você se comprometeria a ponto de sofrer por Jesus? Esse é o meu desafio. Esse é o meu chamado. Eu tenho que corrigir-me a cada dia para andar no caminho de Jesus. E você? Tem alguém de nós aqui que pode dizer que salvou a si mesmo? Tem alguém de nós aqui que pode dizer que não precisa de Jesus? Se Ele deu a vida por nós e Ele entregou tudo, nós entregaremos o que e quanto? Você seria uma testemunha de Jesus? Porque essa missão é para todos. Eu me lembro do missionário, pastor, meu amigo, que eu conheço. Ele diz assim: pastor, não tenho título nenhum, eu sou só um missionário. E se a chamada é para todos, não importa se você está no meio de um povo de impuros lábios, boca suja, desonesto, que faz coisas que não podem ser feitas. Não importa se você está no mundo perigoso que está, Jesus te chamou para ser um missionário, porque a missão é para todos. Olha para o lado, é a única vez que eu vou fazer isso. Diga para quem está do seu lado: missionário ou missionária. Diga: missionário, missionária, cumpra o seu chamado. Pode segurar a mão dele agora e dizer: missionário, missionária, cumpra o seu chamado. Missionárias, fica firme. Missionário, fica firme. Você pode ser um missionário sendo diácono, sendo evangelista, sendo pastor, sendo crente. Você pode ser um missionário sendo novo convertido. Missionária, cumpra seu chamado. Missionário, cumpra seu chamado. Ah, pastor, não sou missionário não. Se não é, vai ser a partir de agora, porque Deus te chamou para a missão. Deus te alistou para essa obra. Você não é agente secreto do reino, você é soldado de Jesus. Missionário, missionária, cumpra a missão, cumpra o chamado. Oh glória, está sentindo a presença de Jesus? Pode dar glória a Jesus. Cumpra a sua missão. 9:3. O Brasil passou por uma grande guerra há séculos atrás. Ainda no período do Império, houve uma guerra sangrenta que foi a Guerra do Paraguai.
Alguns militares se destacaram naquele tempo. Dentre eles, o patrono do exército, Duque de Caxias. E também o almirante Barroso. E essa frase que eu vou citar agora, ela é atribuída ao almirante Barroso na Batalha de Riachuelo. Foi uma batalha vencida pelas tropas brasileiras. No meio de uma batalha muito sangrenta. Mas eu já ouvi também que a frase é de Duque de Caxias. Eu não sei qual dos dois falou, mas eu me lembrei da frase. No meio do problema, quando a batalha estava travada e que eles achavam que iam perder, o comandante sobe no lugar mais alto e grita bem forte: camaradas, o Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever. Parece-me que estou a ouvir Jesus dizendo: cumpram a missão. Cumpram a missão. Tem gente dizendo: chama outro. Tem gente dizendo: eu não, Senhor. Cumpra a missão. Vai frequentar a igreja até quando e não vai pedir para ser membro? Vai frequentar até quando esperar para se batizar e não vai se batizar? Vai esperar até quando para ser um homem de Deus? Vai esperar quem se levantar se não você? Vai mandar o outro cumprir a missão e você vai ficar para trás. O Senhor espera que você cumpra a sua missão. O Senhor espera que você deixe de moleza, que levante e diga: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou cumprir o meu chamado. Missionário, Deus está te chamando, cumpra a sua missão. Fica de pé. Glória. Você pode dar a mão quem está do seu lado? Só se você quiser. Se o irmão você achar que ele é feio, que ele não merece, não precisa dar a mão não. Mas se tem gente bonita do seu lado, gente boa, crente, inclusive homens, são respeitosos aqui na igreja. Se não quiserem pegar na mão, não tem problema. Mas Deus espera que você cumpra a missão. Deus espera que você carregue a cruz. Deus espera que você seja uma testemunha dele lá no meio do campo de batalha. Deus espera por você. Deus espera por você. Segura a mão dele ou dela. A missão não é cumprida sozinho. Deus manda pessoas para te ajudar. E vai ter momento que você não vai conseguir, mas Jesus está dizendo: vou enviar gente para te ajudar. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém.